do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Está tudo jóia? Dá uma olhadinha para o lado aí pro irmão aí. Dá uma olhadinha pro irmão aí. Olha aí, vê se esse irmão está com cara de cansado, de triste. Segunda-feira. Eita, segunda-feira. Eu lembro quando o grupo era sexta-feira, o povo chegava cansado. Perguntava, o povo falava assim: não, final de semana, né? Passou semana estou trabalhando. Na segunda-feira é o final de semana, né? Mas nós nos alegramos pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Washington, eu sou casado com a Edna, pai da Isabela. Sou servo aqui nesse grupo de oração há alguns anos. Sou ministro da Eucaristia, também sentinela da capelania da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. O tema de hoje, meus irmãos, como meu irmãozinho já bem falou aqui, entrai pela porta estreita. E esse tema ele foi tirado lá da parábola, né, que Jesus foi contar lá, né, sobre a parábola da porta estreita. Alguém ainda não ouviu essa parábola? Levanta a mão. Quem nunca ouviu em pregação, homilia? Não? Pois é. Então, o Senhor Jesus veio nos dizer uma parábola, e é o tema de hoje. E eu convido vocês a abrir as vossas palavras lá em Mateus 7. Mateus 7, versículos 13. Vamos ler de 13 a 17. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 17. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. E o Evangelho diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por lá entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a voz disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Palavra da salvação. Irmãos, Jesus apresenta então essa parábola sobre a vida e a morte. Ele nos convida a escolher, claro, a vida, entrando pela porta larga, não é isso? Pela porta estreita. Ele nos convida a entrar pela porta estreita, né? Que nos levará para o lado contrário da porta larga. E aí, Jesus ele vem querer ensinar ali para os apóstolos, ele está falando para os apóstolos naquele momento, tentando botar na cabecinha daqueles cabeçudinhos o que é o caminho estreito e o que é o caminho largo. E até hoje, quando nós ouvimos essa parábola, eu tenho certeza, nas pregações, na homilia, eu tenho certeza que muitas pessoas vão para casa ainda com dúvida. O que é a porta estreita? Como eu vou para a porta estreita? Como eu me mantenho no caminho para a porta estreita? Eu posso andar pelo caminho da porta larga e depois entrar pela estreita? Eu posso entrar, viver pelo caminho da porta estreita e depois entrar na porta larga? Sim. A gente vê aqui, por exemplo, São Francisco de Santa Clara. Eram jovens ainda e escolheram o caminho da porta estreita. Verdade ou mentira? Não é verdade? Escolheram andar
pelo caminho e tentar entrar com o objetivo de entrar pela porta estreita é andar nos preceitos de Jesus, é ser obediente a tudo aquilo que Ele nos ensinou. Isso começou lá no Sermão da Montanha, desde lá do Sermão da Montanha, e Ele vem ensinando, falando, e andar por esse caminho, desejar passar por essa porta estreita, a porta da vida, é isso, ser obediente. Santo Agostinho, pensa antes de responder. Santo Agostinho, ele andava no caminho da porta estreita ou da porta larga? Da larga. Põe larga nisso. E põe larga nisso. A mãe dele teve de orar por ele, rezar por ele quanto tempo? Mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Até que o bendito pegou o caminhozinho da porta estreita e é essa referência de santo, né? Assim, falei de São Francisco, assim como Santa Clara, né? E aí, eu queria citar o exemplo de Santa Clara, porque falei de São Francisco, só não, porque a gente pode se espelhar no outro. Essa é a importância de nós andarmos em comunidade. Essa é a importância de você estar aqui no grupo de oração, estar na missa, sabe? Estar em rebanho, acompanhando. Porque a gente, se você anda com mais companhia, a tendência é teu coração ficar endurecido e tu ir para o caminho errado. Se você anda em boas companhias, aqui ó, São Francisco, né, começou o projeto de vida dele, foi acompanhado por vários jovens, inclusive de Santa Clara, não é isso? Então, São Francisco foi um espelho para Santa Clara. Ela escolheu, ela optou, ela viu aquele jovem lá meio doido, largando tudo, filho de ricos, não era isso? Largou tudo, veio estar de carrão, rei de mulherzada, gastando dinheiro no boteco, se fosse um dia de hoje, né? Celularzão, iPhone de última geração, largou tudo e pegou a reta do caminho para a porta estreita. E aí ele foi espelho para vários jovens, inclusive Santa Clara, que ao vê-lo e amar tanto o irmão, o acompanhou. Essa é o grande pulo do gato, é você seguir aquele que está caminhando para a porta estreita. Amém? Mas o que é a porta estreita então? A porta estreita representa todos os ensinamentos, como eu falei, desde lá de Jesus Cristo, desde lá do Sermão da Montanha, né? Do monte, até esse ponto que nós estamos. Enquanto a porta larga simboliza o quê? O ensinamento dos falsos profetas que promovem o caminho. A palavra nos falou que aqui, ela nos falou aqui, ó, guardai-vos dos falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm e vos disfarçar, eles vêm a voz disfarçada de ovelhas. Então, e aí ele nos faz uma advertência aqui, cuidado, nem todo aquele que fala em nome do Senhor Jesus Cristo é dele, nem todo aquele é dele. Como é que nós vamos saber então quem é? O exemplo. A palavra fala, pelo fruto conhecerás, não é isso? A árvore boa dá fruto bom, a árvore ruim dá fruto ruim. Amém? Então o que a porta estreita vai nos ensinar? A porta estreita nos revela o quão importante é ter uma vida de intimidade com Cristo, que compromete o ser, ou seja, a vida na sua totalidade. Lá em João 1, 2, 4, vai dizer assim: colhemos o critério que nos prova. Aquele que diz,
eu conheço, mas não guardo os meus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Amém? Então, nós possamos entender que a porta estreita e essa porta larga que tanto Jesus falou ali, não é você viver, vou viver aqui na porta estreita, ser radical. Você pode viver a vida, a vidinha que você tem, do jeito que você é, mas você tem que ter um diferencial como cristão, ser fiel ao ensinamento de Cristo, viver como Cristo viveu, ser amoroso, ser caridoso, ter compaixão com o outro, sofrer quando o outro sofre, ajudar se você pode ajudar, tem condição de ajudar, ajude. Isso é andar no caminho da porta estreita. E não na porta larga, você não está nem para nada, é aquele tal do meu pirão, como é que é o ditado? Meu pirão primeiro, né? Então, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É, justamente. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E, irmãos, e eu queria fazer uma diva. Já distribuiu o pessoal? Já, né? E aí eu queria fazer assim, trazer para vocês algo assim bem concreto nessa oração da pregação. Com tudo que o Micael colocou para a gente, orou junto conosco, nos ensinou a orar, nos acompanhou na oração, nos dirigiu, nos coordenou ali, né? Muito bem na oração. E aí a gente veio muito assim no núcleo de oração para a gente, falando sobre essa situação dos nossos antepassados, das correntes. Muitas vezes, irmãos, nós queremos andar pelo caminho, mas as correntes são tão pesadas que tu vai arrastar, né? Tem tanto de corrente. Foram maldições de sei lá quantas gerações atrás. Eu vou dar o exemplo da minha avó, que faleceu há pouco tempo. A minha avó, ela trouxe uma maldição e ela não falava lá da avó dela, da bisavó dela. E olha, nenhum de nós queremos a morte dela, tanto que sofremos muito. Mas verdade seja dita, quando ela descansou, parece que a família inteira fez, sabe? E aí, eu venho conversando muito com todos os familiares, minhas tias, minha mãe. Depende de nós, essa geração, quebrar e não levar para outra geração. E esse papel aí, que eu deixei com vocês, queria que vocês colocassem aí, o que vem na tua cabeça, o que você acha que na sua família tem de errado, assim, de maldição.